Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Que Deus abençoe, meus irmãos. Es un gran placer estar aquí en esta noche. É um prazer estar aqui nesta noite. Mis colegas están reunidos allí, Os meus colegas estão reunidos ali, pero a mí me tocó venir aquí mas a mim me tocou vir aqui. y estoy feliz de verles a todos ustedes adorando E eu estou muito feliz de ver todos vocês aqui adorando. y juntos ahora entrando en la palabra. E juntos agora vamos entrar na palavra. Aquí está nuestra hermana. ¿Su nombre cómo es, hermana? Aqui está nossa irmã, como é o seu nome? Maristela. Usted que me ayudó yendo a la emergencia. Foi a senhora que me ajudou indo até a emergência. En septiembre estuve por aquí Em setembro eu tive aqui y tuve una emergencia de salud e eu tive uma emergência de y saúde la hermana me ayudó mucho. e a irmã me ajudou muito. Así que gracias. Assim que obrigado. Amén, hermanos. Vamos a tomar la escritura. Vamos ler a escritura. Efesios capítulo 3, Efésios capítulo 3, versículo 20. verso 20. Y quiero en esta noche que todos tengan la Biblia en la mano, E eu gostaria que nessa noite todos tivessem as suas Bíblias em suas mãos, porque vamos a pasar por algunos textos porque nós vamos passar por alguns textos y vamos a hablar sobre el título de nuestro pequeño asunto. e vamos falar sobre o título do nosso pequeno assunto, Es el poder que actúa en nosotros. é o poder que atua em nós. Amén. Leemos la palabra. Vamos ler a palavra. Dice así: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, escuchen bien, según el poder que actúa en nosotros. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amén. Querido Señor, Querido Senhor, ayúdanos con tu palabra en esta noche. nos ajude com Tua palavra nesta noite. Bendice a cada hermano, a cada hermana Abençoe a cada irmão e cada irmã que ha hecho el esfuerzo para llegar hasta que aquí, tem feito o esforço de vir até aqui. y a todos aquellos, Señor, E todos aqueles, Senhor, que en este momento están conectados vía internet, que nesse momento estão conectados através da internet, tu palabra pueda llegar a ellos que a Tua palavra possa chegar até eles de una manera poderosa y ungida, de uma Señor, maneira poderosa e en ungida, el nombre Senhor, santo de Jesucristo. no nome de Jesus Cristo. Amén, Señor. Amém. Amén. Pueden sentarse, hermano. Pode sentar, irmãos. Vamos a hablar en esta noche Nós vamos falar nesta noite de nuestro origen, de nossa origem, de cómo nosotros fuimos constituidos por Dios, de como nós fomos constituídos por Deus, de la manera que Dios pensó de nosotros da maneira que Deus pensou de nós y de lo que Él hizo de nosotros. e o que Ele fez de nós. Hemos leído aquí en Efesios capítulo 3, versículo 20, Nós temos lido em Efésios 3, no capítulo 20, que el Señor nos da a cada uno de nosotros que o Senhor dá a cada um de nós mucho más abundantemente de aquello que pedimos muito mais abundantemente daquilo que nós pedimos o aún de lo que entendemos. e até mesmo do que nós entendemos. Y luego el apóstol dice, E em seguida o apóstolo disse, según el poder segundo o poder que actúa en nosotros. que opera em nós. Dios todas las cosas las hace Deus faz todas as coisas según el poder que actúa en nosotros. segundo o poder que opera em nós. Es necesario que en nosotros É necessário que nós esté ese poder tenhamos esse poder para que entonces Dios pueda accionar, para que então Deus possa acionar, para que entonces Dios pueda actuar para que Deus possa atuar y ese poder sea manifestado e esse poder ser a manifestado través de nosotros. através de nós. La Biblia dice en San Juan capítulo 15, A Bíblia nos diz em São João capítulo 15, Jesús dijo, yo soy la vid Jesus disse, eu sou a videira y vosotros los e pámpanos. vós os ramos. Él es la vid
Ele é a El videira. profeta dice, Él es la fuerza. E o profeta nos disse que Ele é a força. Él es absolutamente todo. Ele é absolutamente tudo. Miren lo que dice el profeta Olha o que disse o profeta. en el mensaje Compañerismo por Redención. Na mensagem Companheirismo por Redenção. Él dice, la vid solo pone la energía. Ele disse, a videira só coloca a energia. Por eso Él dijo, sin mí nada podéis Por hacer. isso que ele disse que sem mim nada podeis fazer. Nosotros necesitamos de la vid. Nós necessitamos da videira. Nosotros necesitamos de la energía de la vid. Nós necessitamos da energia da videira. Pero el profeta dice, en la base fundamental de la fe, Mas na mensagem, a base fundamental da fé, el profeta dice que Jesús no puede hacer nada sin o nosotros. profeta disse que Jesus não pode fazer nada sem nós. Ahora observen, hermanos, Observem, irmãos, porque yo solamente quiero hablarles en esta porque noche eu somente quero falar nesta noite acerca de lo importante que tú eres. sobre a importância que você tem. Tú eres importante para Dios Você é importante para Deus, a tal punto de tal maneira de que Dios no puede hacer de nada que Deus não pode fazer nada sino a través de ti, senão através de você, sino a través de mí, senão através de mim, sino a través de nosotros. senão através de nós. Dios no puede hacer nada. Deus não pode fazer nada. Él dijo así, yo soy la vid Ele disse, eu sou a y videira vosotros los e pámpanos vós os ramos, y sin mí e sem mim nada podéis hacer. nada podeis Y fazer. nosotros entendemos E nós entendemos y sabemos e sabemos que sin Él que sem Ele no podemos hacer nada. não podemos fazer Pero nada. allí mismo, dice el hermano Branham, Mas ali mesmo nos disse o irmão Branham Jesús nos está diciendo, que Jesus nos está dizendo, yo no puedo hacer nada sin ustedes, eu não posso fazer nada sem porque você, yo soy la vid, porque eu sou a pero videira, ustedes son los pámpanos, mas vocês são os ramos, ustedes son las ramas de esa vid. vocês são as ramas desta La videira. vid A videira solo pone la energía. só põe a El energia. evangelio puede ser predicado por Cristo O evangelho pode ser pregado por Cristo si usted solo se abre usted mismo só se você se abre a você mesmo, y es un pámpano que llevará fruto. e é os ramos que levará o fruto. Los otros pueden ver a Cristo en usted Os outros podem ver Cristo em por você, su testimonio, pelo seu testemunho, por sua vida, por a sua vida y por la manera que usted vive. e por a maneira que você Escutem vive. bem. Escutem. Él es la energía. Ele é a energia. Él es la energía. Ele é a energia. Pero usted, Mas pero você, usted, mas você y cada uno de e ustedes cada um de vocês son el cuadro a exhibir. são o quadro a ser exibido. Son la parte vista. É a parte Si visível. alguien ha de ver a Dios, si alguien ha de ver a Dios, Se alguém há de ver a Deus, tiene que ser a través de tem que ustedes. ser através de você. Si alguna vez Dios ha de ser visto aquí en la tierra, Se alguma vez Deus há de ser visto aqui na terra, tiene que ser a través de tem ustedes. que ser através de Tiene você. que ser a través de mí. Tem que ser através de Tiene mim. que ser a través de cada uno de nosotros. Tem que ser através de cada um de nós. Porque vamos a entender en esta noche Porque nós vamos entender nesta que noite ese fue el propósito original de Dios. que esse foi o propósito original de Deus. Y eso nunca ha cambiado. E isso nunca mudou. El Señor no cambia de O pensamiento. Senhor não muda os El seus Señor no cambia pensamentos. su parecer. Ele não muda o seu Y parecer. lo que Él un día estableció, E o que Ele estabeleceu Él lo dia, ha establecido para siempre. Ele tem estabelecido para sempre. Amén. Entonces vean, Então Él vejam, es la energía, Ele é a energia, pero usted es el cuadro a exhibir. mas você é o quadro a ser exibido. Ele é a vid. Ele é a Pero videira, usted es la rama de esa mas vid. você é as ramas dessa Y si la vid videira. ha de producir algún fruto, E se essa videira há de produzir algum fruto, tiene que ser a través de ustedes. tem que ser através de você. Tiene que ser a través de Tem que ustedes. ser através de Si você. Dios ha de obrar, Se Deus há de obrar, si Dios ha de actuar, se Ele há de atuar, si Él ha de manifestarse, se Ele há de manifestar-se, tiene que ser a través de ustedes. tem que ser através de você. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito seja o nome do Senhor. Ahora vean, Agora el vejam, profeta nos dice, o profeta nos diz, ahora esto es un poco duro, agora isso é um pouco duro, pero ustedes mas vocês son la única Biblia são a única que Bíblia muchas personas alguna vez leerán. que muitas pessoas vão ler. Yo quiero decirles esto, hermano. Eu quero dizer isso, irmão. La verdadera Biblia A verdadeira Bíblia no es un libro de tinta y papel. não é um livro de tinta e papel. La verdadera palabra de Dios A verdadeira palavra de no Deus es apenas tinta y papel. não é apenas tinta La e Biblia papel. dice, y aquel verbo se hizo carne A Bíblia diz assim, aquele verbo se fez y carne habitó entre nosotros. e habitou entre Era la nós. palabra en carne. Era a palavra em Era la carne, palabra en un hombre. a palavra em um Era homem, la palabra caminando. a palavra Era la caminhando, palabra teniendo compasión.
Era a palavra tendo Era la compaixão. palabra levantando a los muertos. Era a palavra levantando Era os la palabra mortos. sanando a los Era enfermos. a palavra curando os doentes. Y hoy tiene que ser de la misma E manera. hoje tem que ser da mesma maneira. La Biblia A Bíblia tiene que salir de la tinta y del papel. tem que sair da tinta e do y papel tiene que hacerse carne. e tem que se fazer em carne cada uno de nosotros. em cada um de nós. Aleluya. Ahora observen, Agora observem. ustedes son la única Biblia. Vocês são a única Bíblia ¿Quién? que ele... Yo. Quem eu? Sí, usted. Sim, você. Usted es una Biblia. Você é uma El Bíblia. apóstol dijo, somos epístolas leídas de todos los O hombres. apóstolo Paulo disse: somos epístolas lidas por todos os Los hombres homens. te están leyendo. Os homens estão lendo em Ellos están você. viendo tu vida. Eles estão vendo a tua vida. Y entonces tú estás representando algo. E então você está representando algo. Ustedes son la única Biblia que muchas personas alguna vez leerán. Vocês são a única Bíblia que algumas pessoas algumas vezes vão ler. Ustedes cristianos, Vocês cristãos, vuestra vida a sua vida es la única Biblia. é a única Bíblia. Vuestra vida A sua vida es la única é Biblia a única Bíblia que muchos hombres que muitos y homens mujeres e mulheres alguna vez leerán. e alguma vez vão ler. La manera en que usted actúa A maneira em que você atua y se comporta. e se comporta. Por esto, Por isso, los cristianos están supuestos a ser un os ejemplo. cristãos estão sujeitos a ser um exemplo. Un ejemplo vivo de lo que Cristo es. Um exemplo vivo do que Cristo é. Un ejemplo vivo de lo que Cristo Um es. exemplo vivo do que Cristo é. Necesitamos la vida de Cristo en nosotros. Nós necessitamos a vida de Cristo em nós. Ahora vean, y si Cristo está en el corazón humano, E se Cristo está no coração humano, entonces Él ciertamente vivirá su propia vida. então Ele certamente viverá a Cristo- sua própria porque vida. Cristo está en usted. Porque Cristo está em você. Y si el Espíritu de Cristo está en E usted, se o Espírito de Cristo está em você, entonces usted llega a ser una nueva criatura. então você chega a ser uma nova criatura. Y la palabra dice, y recibiréis poder. E a palavra disse: e recebereis Y poder. recibiréis poder. E recebereis poder Cuando haya venido sobre vosotros quando há de vir sobre vós el Espíritu Santo. o Espírito Y Santo. el profeta dice E o profeta que diz cuando Dios te da el Espíritu Santo, que quando Deus te dá o Espírito Él Santo, te da absolutamente todo. Ele te dá absolutamente tudo. Absolutamente todo. Absolutamente tudo. Lo que tú necesitas O que tu para necessita toda tu jornada aquí en la tierra. para toda a tua jornada aqui na terra. Nuestra necesidad principal hoy A nossa necessidade principal hoje no son de cosas naturales. não é coisas naturais. Nuestra necesidad principal A hoy nossa necessidade principal no es apenas un bienestar natural. não é apenas um bem-estar natural. Hermanos, Irmãos, entendamos vamos entender nuestra necesidad a nossa necessidade urgente y apremiante. urgente Y apremiante. e apremiante Es el Espíritu Santo é en o nuestras Espírito vidas. Santo em nossa vida. Necesitamos ser revestidos de ese Nós poder. necessitamos ser revestidos deste Para que poder entonces Dios para que então Deus pueda actuar, possa atuar, pueda obrar possa a obrar través del poder através do poder que actúa en nosotros. que atua em nós. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito seja o nome do Senhor. En Hebreos 11:3, Em Hebreus 11, verso si 3. ustedes quieren ver ahí la Biblia, Se vocês querem ler aí a Bíblia, que vamos a pasar por unos cuantos textos. porque nós vamos passar por uns quantos textos. La Escritura dice que por la fe entendemos A Escritura diz que pela fé entendemos haber sido constituido el universo que os mundos foram criados por la palabra de Dios. pela palavra de Deus. Quiere decir Quer dizer que todas las cosas que nosotros vemos, que todas as coisas que nós podemos ver, ellas fueron creadas elas foram criadas por el poder por o poder de la palabra de Dios. da palavra de Deus. Dios lo habló Deus falou y esto vino a existir. e isso veio à existência. Dios lo habló Deus y falou cuando Dios lo habló, e quando Deus falou, liberó el suficiente poder liberou o suficiente poder para traer a manifestación para trazer a manifestação aquello que Él dijo, aquilo que ele tinha aquello dito, que Él habló. aquilo que ele falou. Entonces, por la fe entendemos Então, pela fé entendemos haber sido constituido el universo que os mundos foram criados
por la palabra de Dios. pela palavra de Deus. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. De maneira que o visível não foi feito do que se vê. Entonces vean, Então vejam, en Génesis capítulo 1, versículo 3, em Gênesis, no capítulo 1, no versículo la Biblia 3, dice, a Bíblia diz: y dijo Dios, E disse Deus, sea la luz, seja a luz, y fue la luz. e foi a luz. Una vez que Dios habló la palabra, Assim que Deus falou a palavra, entonces el acontecimiento então o acontecimento, El evento o evento vino a manifestación. veio à manifestação. Y Dios dijo, sea la luz. E Deus disse: seja a Y el luz. profeta dice, no sabemos cuánto tiempo O demoró. profeta disse: nós não sabemos quanto tempo demorou. Porque quién sabe, nosotros pensamos Porque quem sabe nós pensamos que fue que inmediatamente. foi imediatamente. Pudiera haber sido. Até quem sabe pode ter sido. Pero nosotros no lo sabemos. Mas nós não sabemos. Pudiera haber demorado millones de años. Pode ter demorado milhões de anos. Pero una vez que Dios lo habló, Mas assim que Deus falou, liberó el suficiente Ele poder liberou suficiente poder para traer la luz a para manifestación. trazer a luz à manifestação. Entonces la Biblia E dice, então a Bíblia y diz: dijo Dios, E disse Deus, sea la luz. seja luz. Y fue la luz. E foi a luz. Amén, hermanos. Amém, irmãos? La palabra de su poder. A palavra do seu Vean, poder. esa palabra es poderosa. Vejam, esta palavra é Y una poderosa. vez que Dios lo habla, E assim que Deus fala, eso tiene que suceder. isso tem que acontecer. Eso no tiene marcha atrás. Isso não dá marcha atrás. Eso es infalible. É Una infalível. vez que Dios lo habló, Assim que Deus falar, tiene que suceder. tem que acontecer. Amén. En el Salmo 33, No Salmo capítulo 33, bendito sea el nombre del Señor. bendito seja o nome do Senhor. ¿No quieren ir conmigo a la Biblia? Vocês querem abrir a Bíblia comigo? Aprovechamos y despegamos las páginas. Vamos aproveitar e descolar as páginas. Gloria al nombre del Señor. Amén. Salmo 33, versículo 6. Salmo 33, verso 6. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus. ¿Cómo fueron hechos los cielos? Como que os céus foram feitos? Por la palabra del Señor. Por a palavra do Senhor. Y todo el ejército de ellos, E todo o exército deles, por el aliento de su boca. pelo sopro de sua boca. Él junta como montón las aguas del mar. Ele ajunta as águas do mar. Él pone en depósito los abismos. Põe os abismos em depósito. Tema a Jehová toda la tierra. Tema toda a terra ao Senhor. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Temam todos os moradores do mundo. Escuchen el versículo 9. Escutem o verso 9. Porque él dijo, Porque ele falou y fue hecho. e tudo se fez. Él mandó E mandou y existió. e logo tudo apareceu. Él mandó Ele falou y existió. e logo tudo ¿Y saben apareceu. qué, hermano? E vocês sabem, irmãos? Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Ele é o mesmo ontem, hoje e En eternamente. este tiempo en el que vivimos, Neste tempo em que vivemos, Él habló Ele falou y existió. e existiu. Él llamó ardillas a existencia. Ele chamou o esquilo à existência. Aleluya. Él probó para nosotros en esta edad Ele provou para nós nesta era que Él es el mismo Dios. que Ele é o mesmo Deus. Él llamó ardillas a existencia. Ele trouxe esquilos à Y allí existência. aparecieron. E ali apareceu. El profeta dice, O profeta disse: no fue mi palabra. Não foi a minha palavra. Não foi minha palavra. Não foi a minha palavra. Pero foi sua palavra. Foi a sua palavra. Que haya una ardilla. Que haja um esquilo. Y allí apareció. E ali apareceu. Que haya una ardilla. Que haja um esquilo. Y allí apareció. E ali apareceu. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito seja o nome do Y yo Senhor. les pregunto antes E eu, de continuar. e eu pergunto a vocês antes de continuar. Este poder del cual estamos hablando. Este poder do qual nós estamos falando. Esta palabra poderosa. Esta palavra De la poderosa cual nosotros estamos hablando. da qual nós estamos falando. Ella actúa a través de quién? Ela atua através de quem? Ella actúa a través de quién? Ela atua através de quem?
Ella actúa a través de nosotros. Ela atua através de nós. Sí, mi hermano. Sim, meu irmão. Ella actúa a través de ti. Ela atua através de ti. No importa cuán pequeño eres. Não importa quão pequeno você No importa seja. si te sientes solo. Não importa se você se sente No sozinho. importa si nadie te da importancia. Não importa se ninguém te dá importância. Esta palabra actúa a través de ti. Esta palavra atua através de ti. Si tú solamente lo Se crees. você somente Si crê. tú solamente lo aceptas. Se você somente aceitar. Dios te dará este poder. Deus vai te dar este Dios te poder. dará el Espíritu Santo. Deus te dará o Espírito Santo. Porque ustedes son las ramas de la vid. Porque vocês são as ramas desta videira. En Hechos capítulo 1, Em Atos, no capítulo 1, versículo 1. no verso 1, La escritura dice así. a Escritura nos diz assim: En el primer tratado, Teófilo, Fiz o primeiro tratado a Teófilo hablé acerca de todas las cosas acerca de tudo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. ¿Cómo era la manera que Jesús actuaba? Como era a maneira de Jesus atuar? Primero él enseñaba. Primeiro ele ensinava. ¿Están ahí con la Biblia? Vocês estão com a Bíblia aí? La Biblia dice que Jesús primero hacía A Bíblia diz que primeiro Jesus fazia y después enseñaba. e depois ele ensinava. Por eso el profeta dice, Por isso que o profeta disse: no me predique un sermón, não me pregue um sermão, vívame un sermón. viva um sermão. Primero tenemos que hacer. Primeiro nós temos que fazer. Si queremos que nuestra palabra tenga peso Se nós queremos que a nossa palavra tenha peso y realmente tenga e influencia, que tenha influência realmente, primero tenemos que hacer. primeiro nós temos que Y fazer. después de E hacer, depois de fazer, nosotros tenemos la suficiente fuerza então nós temos a suficiente força para enseñar. para ensinar. Así Jesús hacía. Assim que Jesus Él fazia. primero lo hacía Ele primeiro fazia y después lo enseñaba. e depois ensinava. ¿Cierto? Certo? ¿Me están siguiendo? Vocês estão me seguindo? Jesús entonces primero. Jesus então primeiro, Más fuerte. mais forte. Jesús primero. Jesus primeiro Eso. Y después enseñaba. e depois ensinava. Esa es la manera. Esta é a maneira. Esa es la forma para cada uno de nosotros. Essa é a forma para cada de nós. Para los pastores, los predicadores. Para os pastores, para os Para pregadores, los esposos. para os para esposos, os padres. para os pais. Primero hacer. Primeiro fazer, E luego ensinar. depois ensinar. Amén. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto. Então nós vamos ver um exemplo disso. San Marcos capítulo 11. São Marcos, no capítulo 11, Así a partir del versículo 12. ali a partir do verso 12. La Biblia nos dice así. A Bíblia nos diz assim: Al día siguiente, no dia seguinte, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Y viendo de lejos una higuera Vendo de longe uma figueira que tenía hojas, que tinha folhas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. foi ver se acharia alguma coisa nela. Pero cuando llegó a ella, Mas aproximando-se dela, nada ya halló sino hojas. não achou senão folhas, Pues no era tiempo de higos. porque não era tempo de figos. Jesús estaba actuando de una manera extraña. Jesus ele estava atuando de uma maneira estranha. Jesús estaba actuando, mis hermanos, Jesus estava atuando, meus de irmãos, una manera incomprehensible. de uma maneira incompreensível. Porque él fue a buscar higua a la higuera Porque ele foi buscar figo em uma figueira, en una estación num tempo donde la higuera no daría higos. onde aquela figueira não dava figos. ¿Quién sabe? Los discípulos se miraron Quem sabe os discípulos olharam um para o y outro dijeron así: e disseram: ¿pero qué está haciendo el maestro? mas o que o mestre está fazendo? No es tiempo de higos. Não é tempo de figo. Y se fue a buscar higo en la higuera. E ele foi buscar figo nesta ¿Están figueira. entendiendo, hermanos? Vocês estão entendendo, Y irmão? nadie más conocía la higuera E ninguém mais conhecia aquela figueira más que el creador de la higuera. mais que o criador daquela figueira. Porque él creó a la higuera Porque ele tinha criado E aquela le dio figueira ordem e deu ordem para para que diera ela, fruto para que desse fruto según su estación. segundo a sua estação, seu ¿Quién, tempo.
¿Quién sabe los discípulos no entendieron? Quem sabe os discípulos não Y entenderam dijeron, qué raro. e disseram: que estranho. Mira, no es tiempo de higos. Olha, não é tempo de figo. Y el maestro va a buscar higos. E o mestre está indo buscar figos. ¿Qué le estará pasando? O que passa a ele? Pero Jesús continuó. Mas Jesus Yo continuou. quiero decirte así. Eu quero dizer para você assim: Dios a veces obra de cierta manera en nuestras vidas. Deus às vezes obra de uma certa maneira em nossas De vidas manera que nosotros no entendemos. que nós não entendemos. De manera que no Que comprendemos. de uma forma que nós não Pero Él lo entendemos. está haciendo con un Mas propósito. Ele está fazendo com um Y propósito. eso es para nuestro E bien. isso é para o nosso Él bem. quiere enseñarnos algo. Ele quer nos ensinar Él quiere algo. manifestarse a nosotros. Ele quer se manifestar a Él nós. quiere ser más real para Ele nosotros. quer ser mais real para nós. Entonces Él se acercó. Então ele se aproximou, Pero no era tiempo de higos. mas não era tempo de figo. Versículo 14. No verso 14, Entonces Jesús dijo a la higuera: então ele disse à figueira: nunca jamás Nunca jamais coma nadie fruto de ti. coma alguém fruto de ti. Y lo oyeron. E os discípulos ouviram. Los discípulos oyeron. Os discípulos ouviram. ¿Están entendiendo? Vocês estão entendendo? Jesús estaba haciendo algo. Jesus estava fazendo algo. ¿Y qué es lo que nos dice así en Hechos? E o que nos disse? En Em Hechos, Atos, Jesús primero hacía Jesus primeiro fazia y después enseñaba. e depois ensinava. Jesús está haciendo algo aquí. Jesus aqui estava fazendo Entonces él algo. maldijo la higuera Então ele amaldiçoou aquela y sus figueira. discípulos lo oyeron. E os seus discípulos ouviram. Él maldijo la higuera. Ele amaldiçoou a Y figueira. en ese momento la higuera seguía de la misma manera. E nesse momento a figueira continuava da mesma Ellos se maneira. fueron rumbo a Jerusalén. E eles se foram a Jerusalém. Y Jesús entró en el templo de E Jerusalén. ele entrou no templo ali em Jerusalém. Ustedes saben que allí entonces él dio vuelta a la mesa de los cambistas. Então você sabe que ali ele virou as mesas dos Y él cambistas dijo: mi casa será llamada casa de oración. e disse: Minha casa será chamada casa de Y oração. ustedes la han convertido en cueva de E ladrones. vocês converteram em cova de ladrões. Pero la Biblia nos dice en el versículo 19: Mas a Bíblia nos diz no verso 19: pero al llegar la noche, Caindo a tarde, Jesús salió de la ciudad. saíram da cidade. Entonces, a la noche, Então, de tardezinha, Jesús dejó Jerusalén Jesus saiu de Jerusalém y se fue. e se Y foi. el versículo 20 dice: E o verso 20 y diz: pasando por la mañana, E passando eles pela manhã, vieron que la higuera, viram que a figueira, o sea, Jesús venía de regreso. ou seja, Jesus estava voltando. Y cuando estaban regresando, E quando estavam voltando, los discípulos miraron a la os higuera. discípulos olharam para a figueira. ¿Me están siguiendo? Vocês estão me seguindo? ¿Sí? Ellos miraron a la higuera. Eles olharam para a figueira. Dice, y pasando por la mañana, Disse, e passando eles pela manhã, vieron que entonces ahora Jesús comenzó a enseñar. então agora Jesus começou a ensinar. Primero hizo, Primeiro fez, ahora Jesús va a enseñar. agora ele vai ensinar. Yo quiero que ustedes presten atención, hermanos, Eu quero que vocês prestem atenção, porque esta enseñanza no fue solo para los discípulos, porque esse ensinamento não foi só para os esa discípulos. enseñanza es para nosotros también. Esse ensinamento é para nós também. Lo primero que Jesús le O dijo, primeiro que Jesus disse, dice así, disse assim, respondiendo Jesús le dijo: respondendo Jesus, tened fe en Dios. tendes fé em Deus. Miren lo que Jesús dijo. Olhem o que Jesus disse. Lo primero, O primeiro, tener fe en Dios. tendes fé em Deus. ¿Qué estaba queriendo decir Jesús? O que Jesus estava querendo Cuando yo dizer? hablé la palabra, Quando eu falei a cuando yo le palavra, hablé a la higuera, quando eu falei a yo lo figueira, hablé con fe. eu falei com Yo lo fé. dije con fe. Eu disse com fé. Esa palabra fue hablada con fe. Essa palavra foi falada com ¿Están fé. entendiendo? Vocês estão entendendo? Eso es lo que Jesús les está enseñando. Isso é o que Jesus está ensinando. Miren, Olhem, lo primero fue o primeiro foi es que yo le hablé con fe. é que eu falei com fé. Y luego él sigue diciendo, E em seguida ele segue porque de dizendo, cierto os digo porque em verdade vos digo, que si el pastor dijere, que se o pastor disser, que si el profeta dijere, que se o profeta disser, que si el evangelista dijere, que se o evangelista disser, que si el maestro dijere, que se o mestre disser, no, não, porque de cierto os digo em verdade vos digo, que cualquiera que dijere a este monte, que se alguém disser a este monte, cualquiera que dijere a este monte, alguém disser a este monte, alguien dijere a este monte, alguém disser a este monte, hay alguien aquí há alguém aqui
Hay alguien aquí. Há alguém aqui? Tú puedes decirle a ese monte. Você pode dizer para este monte. Si tú solamente lo hablas con fe. Se você somente falar com fé, Creyendo. crendo Y no dudando en tu e corazón. não duvidando no coração. Lo que tú digas. O que você disser, Lo que tu digas. o que você disser, Lo que tu digas. o que você disser, Será hecho. será feito. Aleluya. Esta palabra es para todos nosotros. Essa palavra é para todos nós. Aquí en esta noche, Aqui nesta noite, cualquiera de nosotros qualquer de nós pudiera hablar la palabra con fe. poderíamos falar a palavra com Y fé. eso producirá los E resultados. isso produzirá os resultados. Amén. La palabra A palavra tiene que ser hablada tem que ser falada para que entonces los eventos acontezcan. para que então os eventos possam acontecer. La palabra A palavra tiene que ser hablada tem que ser falada para que entonces los eventos. para que então os eventos Sucedam. sucedam. Yo quiero decirle, hermanos, Eu quero te dizer, irmão, que ese es el plano original de Dios. que esse é o plano original de Cuando Dios Deus. colocó al hombre sobre la tierra, Quando Deus colocou o homem sobre a terra, ¿qué dice la escritura? o que nos diz a Escritura? Génesis capítulo primero, Gênesis no capítulo 1, en el versículo 26, no verso 26. dice: entonces dijo Dios, Então disse Deus: hagamos al hombre façamos o homem a nuestra imagen, a nossa imagem, conforme a nuestra semejanza. conforme a nossa semelhança. El hombre sería a imagen de O Dios homem seria a imagem de Deus y semejante a Dios. e semelhante a Esto Deus. es como Dios, Isso é como Deus, con los atributos de Dios com os atributos de y Deus con los poderes de e Dios. com os poderes de Deus. Así el hombre fue creado. Assim o homem foi criado. Así nosotros fuimos creados. Assim nós fomos criados. Y señoré E se apodere en los peces del mar, dos peixes do en mar, las aves de los cielos, das aves do céu, en las bestias, sobre os animais domésticos, en toda la tierra sobre toda a y terra en todo animal que se arrastra sobre la e tierra. todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Ven, así el hombre sería creado. Assim o homem seria criado. ¿Quién? ¿Quién? Quem? Tú, Tu, yo, eu, cada uno de nosotros cada de nós fuimos creados fomos criados para enseñorearnos para dominar de las bestias del campo, as bestas do de campo, las aves de los cielos, das aves do céu, de los peces del dos mar. peixes do mar. Tudo o que haveria de acontecer na Ahora terra, observen esto. observem, Todo lo que Dios haría en la tierra tudo que Deus faria na terra, lo haría a través del hombre. faria através do homem. Cualquier cosa que Dios fuera a hacer sobre la tierra, Qualquer coisa que Deus iria fazer na terra, Él lo haría Ele iria fazer a través del hombre. através do Y homem. quiero decirles, E eu quero te quiero dizer, afirmar en esta noche eu quero afirmar nesta noite, que eso no ha cambiado. que isso não tem mudado. El plan original de O Dios plano original de Deus continúa siendo el mismo. continua sendo o Él mesmo. no hará nada sobre la tierra, Ele não irá fazer nada sobre a sino a terra, través del hombre. senão através do homem. Porque así Él lo decretó desde el principio. Porque assim Ele decretou desde o Por princípio. eso la Biblia dice Por isso que a Bíblia diz que no hará nada Jehová el que Señor Deus não fará nada sin revelar su secreto sem revelar os seus a sus segredos siervos los ao profetas. seu servo, os profetas. Dios no puede hacer nada Deus não pode fazer nada sino a través del hombre. senão através do homem, Porque Dios lo determinó de esa porque manera. Deus determinou desta maneira. Oh, que el Señor nos ayude Oh, que o Senhor nos ajude a entender estas cosas. a entender estas coisas. Así fuimos creados. Assim nós fomos criados. Esa es nuestra condición Essa é a original. nossa condição El original. hombre cayó de esa O condición. homem caiu desta Pero condição. este es el tiempo Mas este é o tempo cuando Dios está restaurando al hombre quando Deus está restaurando o a homem su condición a original. sua condição original. La Biblia dice A Bíblia que la diz creación está gimiendo que a criação geme y el anhelo de la creación, e o anelo da el criação, anhelo ardiente, o anelo ardente é ver la manifestación de los hijos a de Dios. manifestação dos filhos de Deus. Cuando los hijos de Dios Quando os filhos de Deus sean plenamente restaurados sejam plenamente y restaurados colocados e en colocados su posición em original. sua posição original.
Gloria a Dios. Glória a Deus. Muchas Muitas veces, vezes, cuando pasamos por problemas, quando nós passamos por problemas, por tristezas, por tristezas, nosotros pensamos que no somos nada. nós pensamos que não somos nada. Yo quiero decirle, hermanos, Eu quero te dizer, irmão, eso es lo que el diablo quiere que nosotros pensemos. isso é o que o diabo quer que nós pensamos. Tú eres un hijo de Dios. Você é um filho de Deus. Y yo en esta noche, Você nessa noite. E eu nessa noite. simplemente te estoy mostrando Simplesmente eu estou te mostrando cómo tú fuiste creado como você foi criado. y que estamos volviendo a eso. E que estamos voltando a isso. Y que esos poderes, E que esses en poderes, esta edad que estamos viviendo, nesta era em que nós estamos vivendo, nos fueron restaurados. nos foram restaurados. Nos fueron restaurados. Nos foram restaurados. El Salmo 8, No Salmo 8, a partir del versículo 3, a partir do verso 3, la Biblia dice: a Bíblia nos diz: cuando veo tus cielos, quando vejo os teus céus. ¿me están siguiendo? Vocês estão me seguindo? Cuando veo tus cielos, Quando vejo os teus céus, obra de tus dedos, obra dos teus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. a lua e as estrelas que preparastes, Digo, digo, ¿qué es el hombre? que é o homem? Para que tengas de él memoria. Que é o homem mortal para que lembre-se dele? ¿No se ha sentido tan pequeño así usted alguna vez? Vocês não têm se sentido alguma vez pequeno? A mirar el cielo y las estrellas. Ao olhar os céus e as estrelas, Digo, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? quem é o homem mortal para que dele lembre? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Ou o filho do homem para que o visites? Escuchen, versículo 5. Escutem o verso 5. Le has hecho poco menor que los ángeles. Contudo, pouco menor do que Deus o fizestes. Y lo coronaste de gloria y de honra. E de glória e de honra o coroaste. ¿A quién Dios coronó de gloria y de honra? A quem Deus coroou de glória e honra? Hoy nosotros sabemos Hoje nós sabemos que Él es el único digno que Ele é o único digno de toda gloria y de toda honra. de toda honra e toda glória. Pero cuando el hombre fue creado en la tierra, Mas quando esse homem foi criado na la terra, Biblia dice a Bíblia diz que el Dios del cielo que o Deus do céu coronó al hombre coroou o de homem gloria y de honra. de glória e honra. ¿Por qué? Porque Dios hizo de ese hombre Porque Deus fez deste homem un Dios menor sobre la tierra. Deus menor sobre a El terra. hombre era el Dios de la O tierra. homem era o Deus da terra. Y Dios coronó a ese hombre E Ele coroou este homem de gloria y de honra. de honra e de glória. Vean, Vejam, no se sientan pequeños. não se sintam pequeno. Ustedes son importantes. Vocês são importantes. Porque Dios puede en esta noche Porque Deus pode nesta noite coronarte de gloria y de honra. coroar você de glória e de honra. Restaurar tu vida. Restaurar a tua vida. Levantarte del pecado. Tirar do pecado. Limpiarte de toda inmundicia. Te limpar de toda imundícia. Y llevarte a la posición de un hijo de E Dios. te levar à posição de um filho de Deus. Y lo coronaste de gloria y de honra. E o coroaste de honra e Y quiero glória. repetir esto. E eu quero repetir isso. ¿A quién coronó de gloria y de A honra? quem ele coroou de glória e honra? A ese hombre que él creó. O homem que ele criou. Le hiciste señorear. El 6. Fazes com que te tenhas domínio Sobre las obras de tus manos. sobre as obras das tuas mãos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Si nosotros en esta noche Se nós nesta noite nos diéramos cuenta de quiénes somos, hermanos, nos desse conta de quem somos, irmãos, Satanás no podría subir más allá Satanás não poderia subir mais aí de las plantas de nuestros pies. do que da planta dos nossos pés. Todo lo pusiste bajo sus pies. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Ovejas y bueyes. Todas as ovelhas e bois. Todo ello
Todos eles. Y asimismo las bestias del campo, Assim como os animais do campo. las aves de los cielos y los peces del mar, As aves dos céus e os peixes do mar. todo cuanto pasa por los senderos del mar. E tudo que passa pelas veredas do mar. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito seja o nome do Senhor. Ahora usted observe, Agora vocês observem. Dios creó al hombre de esta manera. Deus criou o homem desta maneira. El profeta nos dice, O profeta nos diz, Jesús, Jesus, él sabía quién era. ele sabia quem ele era. Él sabía de dónde había venido. Ele sabia de onde tinha vindo. Él decía así, Ele dizia assim: yo salí de Dios eu saí de Deus y vuelvo a Dios. e volto para Deus. Él podía orar de una manera Ele podia orar de uma maneira con plena conciencia, com uma plena consciência, de tal forma de tal forma que nosotros no podemos orar así. que nós não podemos orar assim. En San Juan 17:5, Em São João 17, verso 5, él oraba así, ele orava assim. oraba así. Ele orava assim: Padre, Pai, glorifícame glorifica-me con aquella gloria com aquela que glória tuve contigo, que estive que contigo, tuve que tive contigo antes que el mundo fuese. antes que o mundo fosse. Él sabía quién era. Ele sabia quem ele era. Él sabía de dónde venía. Ele sabia de onde ele veio. Él sabía el poder que él tenía. Ele sabia o poder que ele tinha. Él podía decir así, Ele podia dizer assim: tengo poder para dar mi vida tenho poder para dar a minha y para vida volverla a tomar. e para voltar a tomá-la. Él sabía quién era. Ele sabia quem ele Yo quiero era. decirles, Eu quero te dizer, Dios sabe quién es Él. Deus sabe quem ele El é. problema es, entonces el Señor le habla a Moisés Então o Senhor falou a Moisés y dijo, e disse: yo soy el Dios de tu padre, eu sou o Deus do teu, Dios de Abraham, o Deus de Abraão, Dios de Isaac o Deus de Isaac, y Dios de o Jacob. Deus de Jacó. Entonces Moisés cubrió su rostro Então Moisés escondeu-se o rosto, porque tuvo miedo de mirar. porque temeu olhar para Pero Deus. cuando Dios se le presentó a él, Mas quando Deus se apresentou para ele, dijo, disse: yo soy. eu sou, Porque él sabe quién es. porque ele sabe quem é. El problema no está en Dios, mi hermano. O problema não está em Deus, meu irmão. El problema está en O nosotros. problema está em nós. Miren aquí la escritura. Olhem aqui na Escritura, En el versículo 10, no verso 10, el Señor le dice a Moisés, o Senhor disse para Moisés: ve por tanto ahora vem agora y te enviaré a Faraón e te enviarei a Faraó, para que saque de Egipto a mi pueblo, para que tire do Egito meu povo, los hijos de Israel. os filhos de Israel. Moisés, yo te estoy enviando Moisés, eu te estou enviando para que tú saques tire a mis hijos de esa os esclavitud. meus filhos da escravidão. Entonces Moisés respondió a Dios, Então Moisés disse a Deus: ¿quién soy yo? quem sou eu? Dice así su Biblia. Assim que diz a tua Bíblia, Dios dijo, yo soy. Deus disse: eu sou. Moisés dijo, ¿quién soy yo? E Moisés disse: quem sou eu? ¿Quién sabe en esta noche? Quem sabe nesta noite Tú todavía no has identificado quién eres. você ainda não identificou quem é você. Tú tienes que identificarte. Você tem que se identificar. Tienes que tomar posición. Você tem que tomar a posição. Y cuando tú tomes E posición, quando você tomar a tú posição, tomarás posesión. você vai tomar a possessão De todas las promesas. de todas as promessas. Miren, Olhem, Dios envió a Moisés. Deus enviou Moisés. Y como dijimos, E como nós dizemos, la palabra tiene que ser a hablada palavra tem que ser falada para que el evento acontezca. para que o evento aconteça. Moisés dijo, Señor, Moisés disse assim: Senhor, yo soy tardo para hablar eu sou tardo para falar y torpe de lengua. e torpe de língua. Y el Señor le dice, E o Senhor disse: ¿y quién le dio la boca al hombre? e quem foi que deu a boca para o homem? ¿Acaso yo no sé tus limitaciones? Por acaso eu não sei as tuas Ah, limitações? Señor, yo no puedo. Ah, Senhor, eu não posso, Porque soy débil. porque eu sou débil. ¿Acaso Él no sabe que tú eres débil? Por acaso Ele não sabe que você é débil? Si Él le dio estas promesas Se Ele deu estas a un promessas pueblo débil, a um povo a un pueblo débil, necesitado. a um povo Pero si necessitado, tú solamente esta noche te levantas, mas se você somente essa noite se levantar toma posesión de la e tomar palabra, posse da palavra, entonces el cuadro de tu vida então o quadro da tua vida va a cambiar. irá Vai mudar. cambiar. Irá mudar.
Bendito sea el nombre del Señor. Bendito seja o nome do Senhor. Entonces vean, Então vejam, Dios le dijo a Moisés, Deus disse para allá Moisés: tienes a tu hermano Aarón. lá está o teu irmão Arão. Él será tu boca. Ele vai ser a tua boca. Él será para ti como profeta. Ele será para você como um profeta. Y tú le serás a él E você será a ele como Dios. como Deus. Ahora escuchen, Agora escutem. Moisés, Moisés, tú le serás a él tu será para ele como Dios. como Deus. La Biblia dice en Éxodo 7:1, A Bíblia diz em en Éxodo 7:1, Êxodo 7:1, dice, yo te he constituido eu tenho te constituído Dios Deus para Faraón. para Faraó. ¿Están entendiendo? Vocês estão entendendo, irmãos? Eso no es nada extraño, Isso não é nada estranho, porque así el hombre fue creado. porque é assim que o homem foi criado. Y ahora Dios enviaba a Moisés Agora Deus estava enviando y Moisés colocaba su poder en e Moisés colocava o seu poder em para Moisés, que entonces Moisés hablara la palabra para que então Moisés pudesse falar a palavra y el evento e aconteciese. o evento acontecer. Preséntate delante de Faraón. Apresenta-te diante de Faraó. Ve delante de Faraón. Vai diante de Faraó. Hermanos, Irmãos, tú no necesitas hacer grandes cosas. você não necessita fazer grandes coisas. Tú no necesitas hacer grandes esfuerzos. Tu não necessita fazer muito esforço. Tú solamente tienes que creer Você somente tem que crer y hablar la e palabra. falar a palavra. Y el evento sucederá. E o evento Las acontecerá. cosas acontecerán. As coisas acontecerão. Aleluya. Moisés, Moisés, un anciano, o ancião, con una vara torcida en su mano, com uma vara torta em sua mão, presentándose delante de Faraón, se apresentando diante de el Faraó, rey de Egipto, o rei do Egito, que era la mayor potencia mundial en esos días. que era a maior potência mundial daqueles dias. ¿Qué tenía que hacer Moisés? O que Moisés tinha que fazer? Después ustedes véanlo en la palabra. Depois você vê isso na palavra. ¿Saben qué tenía que hacer Moisés? Sabe o que ele tinha que fazer? Él tenía que llegar delante de Faraón. Ele tinha que chegar diante de Faraó, Y decir así: e dizer assim: deja ir a mi pueblo. deixa o meu povo ir. No necesitaba más nada. Não precisava fazer mais nada. Él se presentó en Éxodo 5:1. Em Êxodo 5, verso 1, Se presentó delante de Faraón. ele se apresentou diante de Y Faraó le dijo: deja ir a mi e pueblo. disse: deixa o meu povo ir. Nadie percibía eso. Ninguém percebia Pero isso. cuando Moisés decía: deja ir a mi pueblo, Quando Moisés dizia: deixa o meu povo ir, entonces la palabra era liberada. então a palavra era liberada. Y también era liberado el poder E também o poder era liberado para traer aquellas plagas sobre Egipto. para trazer aquelas pragas sobre o Egito. En Éxodo 7:16, E em Êxodo 7, verso 16, Moisés llega delante de Faraón Moisés chegou diante de Faraó y le dice: deja ir a mi pueblo. e disse novamente: deixe o meu povo ir. En el 8:1, E no capítulo 8, no verso 1, él dice: deja ir a mi pueblo. ele disse: deixe o meu povo ir. En el 8:20, E no 8:20, deja ir a mi pueblo. deixa ir o meu povo. En el 9:1, E no capítulo 9:1, deja ir a mi pueblo. novamente: deixa o meu povo En el ir. 9:13, E no 9:13, deja ir a mi pueblo. deixa ir o meu En el povo. 10:3, E no 10:3, deja ir a mi pueblo. deixa ir o meu Y povo. cada vez que él hablaba, E cada vez que ele falava, liberaba el poder de Dios liberava o poder de Deus para traer esa palabra manifestación. para trazer aquela palavra manifestação. Eso habla de perseverancia. Isso fala de perseverança. Que los enfermos en esta noche Que os doentes nesta noite digan: yo estoy sano. digam: eu estou curado. Y mañana E amanhã digan: yo estoy sano. diga: eu estou Y curado. pasado mañana E depois da manhã, digan: yo estoy eu sano. estou curado. Y que el siguiente E día que no seguinte digan: yo dia, estoy sano. diga: eu estou curado. Y eso liberará el poder. E isso vai liberar um poder.
Moisés decía, deja ir a mi pueblo. Moisés somente dizia: deixa o meu povo ir. Y eso liberaba el poder de Dios. E isso liberava um poder de Deus Para él traer las plagas. para as pragas vir Y azotar a Egipto. e açotar o Y Egito. luego vinieron las plagas de las tinieblas. E logo veio a praga das trevas. Y en el capítulo 10, versículo 24 en adelante. E no capítulo 10, no verso 24 en adelante. 24 e adiante, Faraón le dijo, váyanse. Faraó disse: vão, Adoren a su Dios. Váyanse y adoren a su Dios. vão e adorem ao seu Deus. Pero dejen sus ovejas y sus vacas. Mas deixem as ovelhas e as vacas. Y Moisés dijo así, E Moisés disse assim. ni una pezuña quedará. Então, Ni una pezuña quedará. nada ficará. Y luego en Éxodo 12:31. E logo em 12:31, Luego que vino la plaga de mortandad. em seguida que veio a praga de Ustedes mortandade. ven en la escritura, hermano. Se você vê a escritura, La irmão, plaga de muerte a praga de La morte, muerte a morte fue la última plaga foi a última que praga azotó a Egipto. que veio sobre o Egito. Y ustedes verán en la E Biblia vocês vão ver na que Bíblia fue a la medianoche. que foi à A la meia-noite. medianoche À meia-noite, la muerte golpeó a morte veio, la casa de donde había un primogénito golpeou, bateu na casa que tinha primogênito de los egipcios. do Egito. Y hubo muerte, no había casa Não, e houve morte, não teve casa donde no había un muerto. que não teve mortos. Entonces Faraón dijo así, Então o faraó disse assim: váyanse. vão. Ven, en un tiempo él no quería dejarlos ir, Em um tempo ele não queria deixar pero ir, ahora él estaba diciendo, váyanse. mas agora ele estava dizendo: Váyanse. vão. ¿Por qué? Porque había un profeta. Por quê? Porque tinha um Porque profeta, había un hombre. porque tinha um homem En obediencia. em obediência, Hablando la palabra. falando a palavra. Eso puede suceder esta Isso noche. pode acontecer Se nessa hay noite. un hombre, Se tem um se hay homem, una mujer, se é uma mulher, Si hay una creyente. se tem uma crente que hable la palabra. que fale a palavra, Los diablos huirán. os diabos vão Los fugir. diablos huirán. Os diabos vão fugir. Aleluya. A Noé le fue revelada la palabra. A Noé le fue revelada la A palabra. Noé lhe foi revelado a Y él palavra. no tenía otro mensaje, E ele não tinha outra mensagem. sino Senão, va a llover, vai chover. va a llover. Vai chover. 120 años 120 anos predicando que va a llover. pregando que ia chover. Y ese era el mensaje que él tenía. E essa era a mensagem que ele Y cada tinha. vez que él decía, va a llover, E cada vez que ele dizia, vai chover, eso liberaba el poder isso liberava o poder para traer ese diluvio. para trazer esse dilúvio. Escuchen, hermano. Escutem, La irmão. ciencia con sus aparatos, dice el profeta. A ciência com seus aparelhos, disse o Podían ver profeta. que no había ni siquiera humedad en la atmósfera. Eles poderiam ver que nem sequer tinha umidade na atmosfera. Nunca había llovido sobre la Nunca tierra. tinha chovido sobre a terra. Nunca jamás Nunca, jamais. se había visto una nube en el cielo. Se tinha visto uma nuvem no céu. Y Noé estaba aquí en la tierra E Noé estava aqui na terra diciendo va a llover. dizendo, vai chover. Él no solo lo decía, Ele não somente dizia, sino que él lo creía. senão que ele cria. Y la prueba de que él creía lo que decía, E a prova que ele cria no que ele dizia, que después de su que predicación, depois da sua pregação, él decía va a llover. ele dizia, vai chover. Cuando él iba a su día a día, E no seu dia a dia, él estaba clavando las tablas allí. ele estava pregando as tábuas ali. Estaba construyendo el arca. Estava construindo a arca, mostrando que él creía lo que predicaba. que ele cria no que ele pregava. Y cada vez que él decía, E cada vez que ele dizia, va a llover, vai chover, el poder de Dios se liberaba o poder de Deus era para liberado traer ese diluvio. para trazer o Y dilúvio. luego la Biblia dice, E a Bíblia diz, en Génesis 7, em Gênesis no capítulo 7, versículo 10, no verso 10, dice, y sucedió, 7:10, 7:10. ¿ya está? Y sucedió que al séptimo día, E passados 7 dias, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. vieram sobre a terra as águas do dilúvio. El año 600 de la vida de Noé, No ano 600 da vida de en el Noé, mes segundo, no segundo mês, a los 17 días del no mes, 17 dia do mês, aquel día, aquele dia, fueron rotas romperam-se todas las fuentes del gran abismo todas as fontes do grande abismo, y las cataratas de los cielos e as janelas do céu fueron abiertas se abriram, y hubo lluvia sobre la tierra e houve copiosa chuva sobre a
terra. 40 días 40 dias y 40 noches. e 40 noites. Porque hubo un profeta Porque teve profeta que habló la palabra que falou a palavra para que el evento acontezca. para que o evento acontecesse. Amén. Josué, Josué, él necesitaba más tiempo para la batalla. ele necessitava de mais tempo na Entonces batalha. él dijo, Sol, detente en Gabaón. Ele disse: Sol, detente. Y tú, Luna, E tu, lua, en el valle de no Ajalón. vale de Y Ajalon. cuando él habló la E quando palabra, ele falou a palavra, el sol frenó. o sol freou. El sol frenó. O sol freou Y se mantuvo allí e se manteve ali por casi un día entero. por quase dia inteiro. quê? Por quê? Porque hubo un hombre Porque teve homem que habló la que palabra. falou a palavra. Un hombre Um homem que habló la palabra. que falou a Y palavra. el sol se E o detuvo. sol se deteve. Aleluya. Nosotros debemos entender Nós devemos entender que Dios obra, que Deus obra, que Dios actúa, que Deus atua, que Dios hace, que Ele faz, que Dios se manifiesta que Deus se a manifesta través del poder, através do poder que actúa en nosotros, que atua em nós, que actúa en ti, que atua em que ti, actúa en mí. que atua em mim. Dios no lo puede hacer de otra manera. Deus não pode fazer de outra maneira. Desde el principio, Desde o Él princípio, determinó Ele que determinou todo lo que fuera hecho aquí en la que tierra tudo que fosse feito aqui na terra tendría que ser a través de los hombres. teria que ser através dos homens. Cuando Él quiso salvar, Quando Ele quis salvar, Él tuvo que hacerse hombre. Ele teve que se fazer homem. Porque todo lo que fuera hecho aquí en la tierra Porque tudo que teria que ser feito aqui na terra tenía que ser a través del hombre. tinha que ser através do Por homem. eso, Por isso, a un Dios há Deus tuvo que hacerse hombre teve que se fazer y homem habitar entre nosotros. e habitar entre nós. Gloria al nombre del Señor. La palabra tiene poder. A palavra tem poder. Lo que tú digas, O que você disser, eso será hecho. isso será feito. Si tú dices yo soy débil Se você disser eu sou y débil no puedo, e não posso, soy débil sou y débil no lo lograré, e não vou el conseguir, profeta dice, o profeta disse, eso es lo que acontecerá. isso é o que vai acontecer. Tú nunca lo lograrás. Você nunca vai Tú conseguir. nunca podrás. Tu nunca poderá. Porque esa se ha transformado Porque isso tem se en transformado tu constante em confesión. tua constante confissão. Yo no puedo. Eu não posso. Yo no puedo. Eu não posso. Tú no podrás. Você não vai poder. Pero la Biblia dice Mas a Bíblia diz, en Joel 3:10, em Joel 3, verso 10, diga el débil, diga, ó débil, diga el débil, diga, ó débil, fuerte soy, sou forte, fuerte soy, sou forte, fuerte soy. sou forte. Ahora escuchen, Agora escutem, yo le diré algo. eu vou dizer algo. Ese débil Esse débil es débil. é débil. Él no es fuerte. Ele não é forte. Él es débil. Ele é débil. Pero si ese débil Mas se esse débil comienza a decir começar a dizer la palabra, a palavra, la palabra, a palavra, comienza a soltar começa a soltar y liberar e liberar el poder o poder para hacerte fuerte. para se fazer forte. Entonces, ¿qué debe decir el débil? Então o que esse débil deve dizer? Fuerte soy. Sou forte, Fuerte soy. sou forte, Fuerte soy. sou forte. Porque depende de tu confesión. Porque tudo depende da tua confissão. Depende de lo que tú digas. Depende do que você está Lo dizendo. que tú digas será O hecho. que você diga será feito. En Hebreos capítulo 3, versículo 1, Em Hebreus 3, verso 1, la Biblia dice a Bíblia diz que Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. que Ele é o sumo sacerdote das nossas Y el profeta confissões. dice, E o profeta tu diz, confesión tiene que ser a positiva. tua confissão tem que ser Tú nunca positiva. debes ser negativo. Você nunca deve ser siempre negativo. debes ser positivo. Tu sempre deve ser positivo. Para que entonces Jesús Para que então Jesus tome Tome. esa confesión tome essa confissão y obre como sumo sacerdote como de um esa sumo confesión. sacerdote dessa confissão. Si tu confesión es negativa, Se a tua confissão é negativa, si tú estás enfermo en esta noche, se você está doente nessa noite,
Y tú dices, yo nunca sanaré de E esto. você diz assim, eu nunca vou ser curado disso. Tú nunca sanarás de esto. Você nunca vai ser curado disso. Pero si tú reaccionas Mas se tu reacionar y tú te despiertas en esta noche e se acordar nesta y noite te das cuenta que esto que estamos hablando e se der conta que isso que nós estamos es falando la palabra de Dios é a palavra de Deus y es la palabra de Dios para ti, e é a palavra de Deus para y ti, tú tomas posición de esta e tu palabra, toma posse dessa palavra, entonces esse diablo perturbador então esse diabo que te perturba te dejará, te tú deixará. serás sanado, Você será tú curado, serás libertado, tu será liberto, tú serás perdonado, você vai ser perdoado, tú serás restaurado. você será restaurado. Gloria a Dios. Mateo capítulo 8, Mateus capítulo 8, versículo 5. verso 5. Gloria al nombre del Señor. Glória ao nome do Senhor. Mateo 8, 5. Mateus 8, verso 5. Vamos aquí. Vamos aqui. Aquí la Biblia nos habla de Jesús y el centurión romano. Aqui a Bíblia nos fala sobre Jesus e o centurião romano. El centurión O centurião era alguien que tenía soldados a su cargo, a su mando. era alguém que tinha soldados sobre as suas responsabilidades. Una centuria, Uma centúria. 100 hombres 100 homens estaban al mando de este estavam centurión. sobre o seu comando. Entonces este centurión llega delante de Jesús Então ele chegou diante de Jesus, porque su criado estaba postrado en casa, porque o seu servo estava prostrado em casa, paralítico, paralítico, gravemente atormentado. gravemente atormentado. Entonces Jesús le dice, Então Jesus disse: yo iré y le sanaré. Eu irei e curarei ele. Este centurión le dijo a Jesús, Este centurião disse para Jesus: Señor, Senhor, no soy digno de que entres bajo mi techo. En el 8. 8:8. Mas o Senhor respondeu: Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto, Solamente di la palabra. mas diz somente a palavra. Escuche. Escutem. Solamente Somente di la palabra. diz Y a mi criado palavra, sanará. e o meu criado ficará são. Mira, Señor, Olha, Senhor, no es necesario que vayas a mi casa. não é necessário você ir lá em casa. Es suficiente que tú hables la palabra. É suficiente você somente falar a palavra. Ahora, vean el entendimiento que tenía este centurión. Agora veja o entendimento que ele tinha. Al punto que Jesús dijo, ni en Israel Ao tal ponto que Jesus disse: nem em Israel encontré una fe como esta. encontrei uma fé como essa. Él dijo, simplemente, Señor, di la palabra. Ele disse: somente, Senhor, diz a palavra, Y mi criado sanará. e o meu criado curará. Miren cómo él reconocía Olha como ele reconhecia que Jesús tenía autoridad. que Jesus tinha autoridade. Di la palabra, Señor. Diz a palavra, Senhor, Porque yo también porque eu também soy un hombre sou um homem bajo autoridad. sobre autoridade. Tengo 100 soldados a mi mando. Tenho 100 soldados sobre o meu comando. Y le digo a este, E eu digo para este: vem. E ele vem. E eu digo: vai. E ele vai. simplemente por la palabra. Simplesmente por a palavra. Yo no lo tengo que ir a buscar y traer. Eu não tenho que ir buscar e trazer. Simplemente hablo la palabra. Simplesmente falo a Y palavra. le digo, ven y viene. E digo: vem, e ele Y le vem. digo, va, ve y va. E digo: vai, e ele vai. Entonces, Señor, Então, si Senhor, tú solamente dices la palabra, se tu somente disser a palavra, mi criado será o sanado. meu criado será são. Aleluya. ¿Saben por qué? Sabe por quê? Porque una vez que la palabra es hablada, Porque assim que a palavra é falada, libera el poder libera o poder para producir el evento. para produzir o evento. Elías dijo Elias disse en Primera de Reyes 17:1, em 1 Reis 17:1: no habrá lluvia ni rocío, não haverá chuva ni rocío, ni orvalho, nem orvalho, sino por mi palabra. senão pela minha palavra. ¿Ustedes están entendiendo eso? Vocês estão entendendo? ¿Qué está diciendo Elías? O que Elias está dizendo?
Él está diciendo, Ele está dizendo: solo habrá lluvia só haverá chuva y rocío e orvalho si yo lo hablo. se eu falar. Si yo lo hablo, Se eu falar, entonces habrá lluvia. então sim haverá chuva. ¿Están entendiendo, hermanos? Vocês estão entendendo? Miren, Olhem, vamos a Mateo capítulo 1, vamos em Mateus no capítulo 1, versículos 22 y 23. verso 22 e 23. 1, 22 y 23. 1, 22 e 23. Allí nos está hablando Ali nos está falando de cuando José quería dejar a María. de quando José queria deixar Maria. Entonces él tuvo un sueño Então ele teve um sonho y un ángel le apareció en sueño. e um anjo apareceu a ele através de um sonho Y le dijo, no temas recibir a María, tu e mujer, disse: não temas em receber Maria, tua mulher, porque esto es del Espíritu Santo. porque isso fruto do Espírito Santo. Pero luego en el versículo 22, Mas no verso y 22, está hablando del nacimiento de Jesús. e está falando do nascimento de Jesus. En el versículo 22 dice así, No verso 22 diz assim: todo esto aconteció tudo isso aconteceu para que se cumpliese para o que se cumprisse lo dicho por el o Señor que foi dito por medio del da profeta, parte do Senhor pelo profeta, cuando dijo, quando disse: he aquí una virgen a concebirá virgem conceberá y dará a luz un hijo e dará à luz a um y filho llamará su nombre e Manuel. chamará-o pelo nome de Emanuel. Bien, Bem, nosotros hemos leído esta escritura muchas veces, nós muitas vezes temos lido essa escritura. ¿cierto? Ustedes la leyeron muchas veces. Vocês têm lido muitas vezes, não é verdade? Porque el creyente, el cristiano, Porque um cristão, lee su Biblia una vez por semana, ¿cierto? ele lê a sua Bíblia uma vez por semana, é verdade? ¿Es eso que dice el profeta? É isso que o profeta diz? ¿Qué dice el profeta? Então o que o profeta diz? Todos los días. Todos os dias. Entonces, hermano, algún día usted pasó por esta escritura. Então, irmão, algum dia você teve que passar por essa Certo. escritura. Y que dice, todo esto aconteció E o que diz? Tudo isso aconteceu para que se cumpliese lo dicho por el profeta. para que se cumprisse o que foi dito pelo He profeta. aquí una virgen concebirá. Que uma virgem conceberia. Quiere decir O que quer dizer que si el profeta no lo hubiera hablado, que se o profeta não tivesse falado, eso jamás acontecería. isso jamais iria acontecer. Porque primero Porque primeiro tiene que ser hablado tem que ser falado para que después acontezca. para que depois aconteça. Primero Dios le reveló a Isaías. Primeiro Deus revelou para Y Isaías. Isaías vino al culto aquel E día Isaías veio no culto naquele y dia se paró delante de la e congregación se parou diante da y congregação comenzó a hablar e começou a falar y dijo, he aquí una virgen e concebirá disse: uma virgem conceberá y dará a luz un hijo. e dará à luz a um filho. Aquello era un mensaje incomprensible. Aquela era uma mensagem Y el incompreensível. profeta dice que ni Isaías lo entendió. E o profeta disse que nem Isaías entendeu. Aquello era una locura. Aquilo era uma loucura. Pero cuando Isaías lo habló, Mas quando Isaías falou, liberó el poder liberou o poder para traer a manifestación para trazer a manifestação. esa palabra. Essa palavra. Amén, hermanos. Amém, irmão. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito seja o nome do Senhor. El mensaje la siempre presente agua de la roca, Na mensagem é sempre presente a água da rocha. párrafo 147 No y parágrafo 148. 147 e 148. Y ahora quiero que presten atención, E agora eu quero que vocês prestem atenção, porque vamos a terminar leyendo unos párrafos aquí. porque nós vamos terminar lendo alguns parágrafos aqui. El profeta dice así: O profeta, ele nos diz assim: ahora, hermanos y hermanas, agora, irmãos e irmãs, yo les quiero preguntar algo. eu quero perguntar algo para vocês. Entonces, si somos nacidos de nuevo del Espíritu de Dios, Então, se nós somos nascidos de novo do Espírito de Deus, Dios no tiene Deus não tem partes pequeñas débiles partes pequenas e débeis y partes grandes fuertes. e partes grandes fortes. Él es totalmente Dios. Ele é totalmente Deus. Todos aquí somos hijos de Dios. Todos nós aqui somos filhos de Deus. Yo quiero decirte, Eu quero te dizer, Dios no tiene pequeñas partes débiles. Deus não tem pequenas partes débeis. No hay nada débil en Dios. Não há nada débil em Deus. Todo es Dios. Tudo é Deus. Quién sabe, tú te sientes débil. Quem sabe tu te sintas débil. Pero si tú has
has recibido ese poder, Mas se tu tem recebido este poder, tú no eres débil, mi tu hermano. não é débil, irmão. Y si ustedes tuvieran lo bastante de Dios E se você tivesse o bastante de Deus dentro de ustedes, dentro de você, a tal grado que fuera apenas una sombra. a tal ponto que fosse apenas uma sombra. Vean, si usted tuviera apenas la sombra de Dios, Vejam, se vocês tivessem somente a sombra de Deus, eso es bastante poder isso é bastante poder como para hacer un mundo nuevo. como para fazer um mundo novo. Si tú tuvieras apenas la sombra, Se você tivesse apenas a sombra, eso ya es suficiente poder isso já é suficiente poder para hacer un mundo nuevo. para fazer um mundo novo. Eso es bastante poder Isso é bastante poder, como para hacer una luna nueva como para fazer uma lua nova y un sistema nuevo. e um sistema novo. Es Dios É Deus y es fuerte. e é forte. Ese poquitito que tú tienes Esse pouquinho que você tem es Dios é Deus y es fuerte. e é forte. Y ahora mismo, E agora mesmo, no mañana, não amanhã, no el mes que viene, não no mês que vem, y ahora mismo, agora mesmo, todo creyente aquí todo cristão aqui tiene vida eterna dentro de tem él, vida eterna dentro dele, lo cual es el Espíritu de Dios dentro de o ustedes. qual é o Espírito de Deus dentro de você. Es el poder suficiente É o poder suficiente que resucitará a los muertos. que ressuscitará os mortos. Miren, Olhem, es el poder suficiente é o poder que suficiente resucitará a los que muertos, ressuscitará o que morto, sanará los que enfermos, curará os doentes, que pondrá órbitas en que condiciones. colocará as órbitas em condição. ¿Lo entienden, hermanos? Vocês entendem, irmão? Ese mismo espíritu Este mesmo Espírito que tienen dentro de ustedes que tem dentro de você los resucitará. ressuscitará, os ressuscitará vocês en el día de la resurrección. no dia da ressurreição. Ese espíritu dentro de nosotros Este Espírito dentro de nós es el poder é o poder que si vamos al sepulcro que, se nós ir ao sepulcro, nos levanta. Ele nos levantará. Y si estamos vivos, E se nós estivermos vivos, nos transforma. nos transformará. Amén. Párrafo 148. No parágrafo 148, El profeta dice así, o profeta nos diz assim, que Jesús, que Jesus, cuando Él murió, quando ele morreu, Él fue enrejado de la resurrección, ele foi impedido de la resurrección, impedido da ressurreição, hasta que la escritura pudiera ser cumplida. até que a Escritura pudesse ser cumprida. Porque Jesús podía resucitar Porque ele poderia a las ressuscitar pocas horas. em poucas horas. Él tenía ese poder. Ele tinha esse Él poder. dijo, tengo poder para dar mi vida y para tomarla. Ele disse, eu tenho poder para dar a minha vida e tomá-la novamente. Pero Él fue prohibido de eso. Mas ele foi proibido disso. Dice el profeta, E disse o profeta, Él no podía resucitar ele não poderia porque ressuscitar, Él se tenía que quedar en el sepulcro 3 días y 3 noches. porque ele tinha que ficar no sepulcro 3 dias e 3 Pero cuando la noites. escritura fue cumplida, Mas quando a Escritura foi cumprida, ese enrejado, esse ese impedimento fue quitado. foi tirado. Su espíritu descendió a su O alma, seu espírito desceu à sua su alma, alma a su cuerpo, a sua alma ao seu corpo, y Él resucitó. e ele ressuscitou. Entonces, había una ley de la palabra Então tinha uma lei da palavra que le impedía a Jesús que impedia Jesus resucitar al día siguiente. ressuscitar no dia seguinte. Porque la palabra decía Porque a palavra que dizia, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, porque como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, Jesús debería estar. Jesus teria que estar. Pero cuando se cumplió el tercer día Mas quando o terceiro dia se y la cumpriu escritura fue e a cumplida, Escritura foi cumprida, Jesús se levantó de los muertos. Jesus ressuscitou dos mortos. Y el profeta dice, E o profeta diz, esto es para que ustedes entiendan isso é para que vocês el entendam poder que actúa en ti, mi o hermano. poder que atua em ti, meu irmão. El poder que actúa en mí. O poder que atua em El mim. poder que actúa en nosotros. O poder que atua em nós, No en el de al lado. não no do lado, En mí. em mim, En ti. em ti, em ti.
al punto a tal ponto que el profeta dice, que o profeta disse: si no hubiera una ley para eso, se não tivesse lei para isso, los hijos y las hijas de Dios os filhos e as filhas de Deus crearían criariam ellos mismos eles mesmos un mundo mundo y se irían a vivir en él. e iriam morar nele. Y ese poder E esse poder no es que vendrá, não é que vai vir, esse poder esse poder está en ti. está em ti. Una vez que el Espíritu Santo te fue dado, Assim que o Espírito Santo te foi dado, ese poder está en ti. esse poder está em ti. Aleluya. Gloria a Dios. Miren, al final vamos a orar. Olhem, agora no final nós vamos orar. Pero usted tiene que orar con este entendimiento Mas você tem que orar com esse entendimento de que lo que tú digas tiene poder. de o que você diz tem Y poder. usted va a recibir su bendición en esta noche. E você vai receber a sua bênção nessa noite. En el párrafo 151, No parágrafo el 151, profeta dice, o profeta disse: ese es el poder esse é o poder que está dentro de la que iglesia está dentro da igreja ahora. agora. Agora. Pero es controlado por una ley. Mas é controlado por uma lei. Ese poder está controlado. Esse poder está controlado. Si usted es un hijo de Dios, Se você é um filho de Deus, si usted es una hija de se Dios, você é uma filha de Deus, eso nunca lo deja. isso nunca deixará Está você. con usted todo el tiempo. Está todo o tempo com você. Pero es que la fe de ustedes se aparta. É que a fé de você se aparta. Pero aún así, Mas ainda assim, Él todavía está allí. ainda assim o poder está aí. ¿Ven? Vejam, El poder que ustedes pueden tener o poder que você possa ter, depende de qué tanto la fe de ustedes sea liberada. dependendo do tanto de fé que você possa liberar. Porque Él actúa Porque Ele atua según el poder segundo o que poder está en nosotros. que está em nós. El profeta dice, O profeta un disse, párrafo más adelante aquí, parágrafo mais él para dice, frente aqui: nosotros no necesitamos poder. nós não necessitamos poder. Porque una vez que nos fue dado el Espíritu Santo, Porque assim que o Espírito Santo nos foi dado, tú ya tienes poder. você já tem poder. Lo que tú necesitas O que você necessita es fe é fé para accionar esse para poder. acionar esse poder. Entonces, la medida Então, a medida de lo que tú puedes alcanzar que você pode es la alcançar medida de tu fe. é a medida da tua Por fé. eso podemos decir en esta noche, Por isso que nós podemos dizer nesta noite, como los discípulos dijeron un día, como os discípulos disseram um dia: Senhor, aumenta nuestra fe. aumenta a nossa fé. Senhor, Senhor, aumenta nuestra aumenta fé. a nossa fé. ¿Se tomó? Não, não. El poder que ustedes pueden tener O poder que você possa ter depende de qué tanto de la fe de ustedes sean liberadas. depende do tanto de fé que você libere. Escuchen, Escutem, porque dentro de ustedes, porque dentro de você, ¿dónde? aonde? ¿Dónde? Aonde? Acá adentro. Aqui dentro. Porque dentro de ustedes Porque dentro de você habita el poder habita o poder para hacer los cielos y la tierra. para fazer céus e terra. ¿Están entendiendo? Vocês estão entendendo? En usted, mi hermano. Em você, meu Em irmão. você, meu irmão. Em você, minha irmã. En usted, ancianito, ancianita. Em você, ancião e anciã. Habita el poder Habita o poder para crear los cielos y la tierra. para criar os céus e a terra. Dios habita dentro de ustedes. Deus habita dentro de Y você. ustedes son hijos e hijas de E Dios. vocês são filhos e filhas de Deus. Aleluya. Gloria a Dios. En el mensaje Tu Casa, Na mensagem Tua Casa, allí por el párrafo 53, no parágrafo 53, el profeta dice así: o profeta ele disse assim: ahora piensen en ello. agora pensem, Hermanos, solamente piensen eso. irmão, somente pensem nisso.
Piensen que esto que estamos hablando en esta noche Pensem no que é isso que estamos falando nesta noite. no es la locura de un predicador. Não é a loucura de um pregador. Esto es la palabra de Dios. Essa é a palavra de Deus. Y esta es la forma en que Dios te constituyó a ti. E essa é a forma que Deus te constituiu. Me constituyó a mí Constituiu a mim. para que esos poderes actúen a través de nosotros. Para que esses poderes atuem através de nós. Ahora piensen en ello. Agora pense nisso. Todos ustedes aquí esta noche, Todos vocês aqui nesta noite, hasta donde yo sé, son cristianos. até onde eu sei, são cristãos. Ahora miren, Agora olhem. la cosa que está dentro de ustedes ahora, A coisa que está dentro de você agora. el espíritu que está dentro de ustedes ahora, O espírito que está dentro de você agora es el mismo espíritu que los resucitará. é o mesmo espírito de que o ressuscitará. Escuchen lo que dice el profeta. Escute o que o profeta diz. Ustedes Vocês tienen poder têm poder para poner su vida, para colocar sua vida. y ustedes lo están haciendo ahora mismo por Cristo. E vocês estão fazendo agora mesmo Por Cristo. por Cristo. Y entonces, E então, ustedes tienen poder você tem poder para volverla a tomar. para tomá-la novamente. ¿Ven? Ó, vejam, Ustedes tienen poder vocês têm poder para ponerla para colocar y poder para volverla a tomar. para trazer novamente. ¿Qué está diciendo el O profeta? que o profeta nos está dizendo? Que nosotros tenemos el mismo poder Que nós temos o mesmo poder que Jesús tenía. que Jesus tinha. Poder para entregar nuestra vida Poder para entregar a nossa vida y para volverla a tomar. e tomá-la novamente. Pues el mismísimo Espíritu de Dios, Porque o mesmo poder de Deus, porque el mismo Espíritu de porque o Dios mesmo Espírito de Deus que está dentro de ustedes, que está dentro de nós, que los resucita, que ressuscita, es el mismo Espíritu de Dios é o mesmo Espírito de Deus que estaba dentro de Cristo, que estava dentro de que Cristo, lo resucitó a Él. que ressuscitou Ele. Así que ustedes tienen poder Assim que você tem poder para ponerla, para colocar, y ustedes tienen poder você tem poder para volverla a tomar. para voltar a pegar, a tomar. Párrafo 55 No parágrafo 55 y 56. e 57. Este Espíritu Santo que está dentro de mí ahora Este Espírito Santo que está dentro de mim agora me asegura que tendré un cuerpo joven inmortal. me dá segurança que terei um corpo jovem e imortal. Hermanos, Irmão, el Espíritu Santo, la Biblia dice que son las arras. o Espírito Santo, a Bíblia diz que é a herança, o penhor De nuestra herencia. da nossa herança. Es la garantía. É a garantia. Necesitamos el Espíritu Santo. Necessitamos o Espírito Santo. Porque esa es la garantía de nuestra resurrección. Porque é a garantia da nossa Es la ressurreição. garantía de la transformación de nuestro É a cuerpo. garantia da transformação do nosso corpo. Este Espíritu Santo que está dentro de mí ahora Este Espírito Santo que está dentro de mim me agora asegura que tendré un cuerpo joven inmortal. me dá segurança que eu terei um corpo Aleluia. jovem e imortal. Ese mismo Espíritu Santo, Esse mesmo Espírito Santo, Él ele instantáneamente instantaneamente lo regresará en ese día. voltará neste dia, Te fará en ese día te fará neste dia ser un hombre joven. ser um homem jovem, Ser un hombre joven ser um homem jovem y una mujer joven. e uma mulher jovem. Funciona. Es Dios dentro de ustedes ahora. Deus dentro de você agora. Ustedes se pueden resucitar. Ay, hermanos. Por favor, otro micrófono. Miren lo que viene. Olha o que vem. Miren lo que viene. Olha o que vem. No piensen que este predicador está loco. Não vão pensar que esse pregador está louco. Si yo estoy loco, Se eu tô louco, estoy tan loco como William Branham. eu tô tão louco como William Branham. Miren lo que dice. Olha o que ele disse. Ustedes se pueden resucitar a ustedes mismos. Vocês podem se ressuscitar a vocês mesmos. Vean qué poder actúa en nosotros. Vejam que poder atua em nós. Vean el poder que está en el creyente. Veja o poder que está no crente.
Hermanos, cuando hablamos de este poder, Irmão, quando nós falamos deste y poder que ese poder está en nosotros, e que esse poder está em yo nós, quiero decirte, eu quero te dizer, no te conformes não te conforme con una vida de derrota, com a vida de con una derrota, vida de sufrimiento. com a vida de sofrimento. Dios te llamó a ser victorioso. Deus te chamou para ser Dios vitorioso. te llamó a ser vencedor. Deus te chamou para ser vencedor. Por eso, Por isso, Él colocó ese poder dentro de Ele ti. colocou esse poder dentro de ti. Aleluya. Ustedes se pueden resucitar a ustedes mismos. Vocês podem se ressuscitar a vocês mesmos. ¿Y por qué no lo pueden hacer ahora? E por que então que vocês não podem fazer agora? ¿Y por qué entonces no lo pueden hacer ahora? Então por que vocês não podem fazer agora? Porque ven, Porque vejam, hay una escritura diciéndoles tem uma escritura dizendo a ustedes, a vocês, ustedes tienen que esperar hasta el rapto. vocês têm que esperar até o arrebatamento. Pero ustedes tienen Mas vocês têm poder para hacerlo. poder para fazer. Pero ustedes tienen Mas vocês têm poder para hacerlo. poder para fazer. Solo la sombra más pequeña de Dios, Só as obras, solo la sombra as sombras mais pequenas de Deus lo haría. fariam. ¿Están entendiendo, hermanos? Estão entendendo, irmão? ¿Están entendiendo? Entonces, no mire su condición. Então não olhe para sua condição. ¿Saben? Un día Caleb, Sabe, um dia Caleb, él era un viejito de 85 años. ele era um velhinho de 85 Pero anos. él tuvo una promesa de Dios cuando tenía 40. E ele teve uma promessa de Deus quando tinha 40. Que aquel lugar donde sus pies pisaron, que aquel lugar donde Que aquele pisaron lugar sus onde pies, seus pés pisaram, cuando entró a la tierra como un espía, quando entrou na terra como um espião, Dios habló por boca de Moisés Deus falou através de Moisés que esa tierra que Caleb pisó que a terra que Caleb pisou era para él y para su era descendencia. para ele e para sua descendência. Él tenía 40 años. Ele tinha 40 anos. Él era un hombre joven. Ele era um homem jovem. Pero el tiempo pasó Mas o tempo passou y llegó a ser un viejito. e chegou a ser velho, Un viejito um velhinho de 85 de años. 85 Y un anos. día él vino delante de Josué. E um dia ele veio diante de Josué. Así, Assim, Josué, Josué, recuerda Josué, tu te lembra, Josué? cuando Dios me habló por boca de Moisés Quando Deus me falou pela boca de Moisés que aquella tierra era mía. que aquela terra era minha, Quiero decirte, Josué, eu quero te dizer, Josué, que así como era mi fuerza allá, que assim como era a minha força lá, ahora es mi fuerza. ainda é minha força. Tengo fuerza para Eu tenho luchar. força para lutar. Tengo fuerza para conquistar. Tenho força para conquistar. Aleluya. Y le dijo así: Ele disse assim: dame ese monte, me dá este monte, dame ese monte. me dá esse monte. Pero mira, Caleb, Mas olha, Caleb, allá está Anac ali está Anak y sus hijos. e seus filhos. Ellos son gigantes. Eles são gigantes. Dame ese monte. Me dá esse monte, Porque yo estoy tan fuerte porque eu estou tão forte como cuando Dios me dio la promesa. por quando Deus me deu a promessa. Dios no está limitado a nuestra condición física, Deus não está limitado à nossa condição ni a nuestra física condición e à financiera. nossa condição financeira. Eres un Dios Ele é sobrenatural. um Deus Eres sobrenatural. un Dios poderoso. Ele é um Deus poderoso. Él puede hacer la obra esta noche. Ele pode fazer a obra nessa Él puede noite. sanarte esta noche. Ele pode te curar nesta noite. Él puede abrir las puertas de trabajo para ti esta Ele noche. pode abrir a porta do trabalho para ti nesta Él noite. puede rescatar a tus hijos esta noche. Ele pode resgatar o teu filho nesta Él noite. puede restaurar tu matrimonio esta Ele noche. pode restaurar o teu matrimônio nessa noite. Basta que tú lo creas. Basta você crer. Basta que tú lo creas. Basta que você creia. Y que tú hables la palabra. E que você fale a Y que palavra. tú hables la palabra. E que você fale a palavra. Hay alguien aquí esta noche. Tem alguém aqui essa noite. Hay alguien aquí esta noche Tem alguém aqui essa noite que va a hablar la que palabra. vai falar a palavra. Hable la palabra. Fale a palavra. Si usted está enfermo, Se você está doente, diga estoy sano. diga eu estou curado. Diga estoy sano. Diga estou curado. Hable la palabra. Fale a palavra. Hable la palabra. Fale a palavra Sobre su familia. sobre a tua família, Sobre su trabajo. sobre o seu trabalho, Sobre sus hijos. sobre os seus filhos. Hable la palabra. Fale a palavra, Porque la palabra tiene poder. porque a palavra tem Y poder. cuando usted lo hable con E fe, quando você fala com fé, liberará el poder liberará o poder para que el evento para que o evento acontezca. aconteça. Bendito sea el Señor. Bendito seja o Senhor. Bendito sea el Señor. Bendito seja o Senhor. Hable la palabra. Fale a palavra. Diga,
Diga el débil, fuerte soy. Diga ao débil, forte sou. Diga, soy un vencedor. Diga, sou um vencedor. Soy un vencedor. Sou um vencedor. Que el diablo lo escuche. Que o diabo escute. Que el infierno lo escuche. Que o inferno escute. Soy un vencedor. Sou um vencedor. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Glória ao nome do Senhor. Así tú fuiste constituido. Assim tu fostes constituído. Así Dios te hizo. Assim Deus te fez. Y Dios no ha cambiado eso. E Deus não mudou isso. Él no hará nada, Ele não fará nada, sino a través de ustedes. senão através de você. Ele não fará nada, Ele não fará sino nada, através de nosotros. senão através de nós. Entonces limpiemos los canales. Então vamos limpar os canais. Vamos a consagrarnos a Dios. Vamos nos consagrar a Deus. Vamos a entregar nuestra vida a Dios. Vamos entregar nossa vida a Deus. Para que Él haga de nosotros Para que Ele faça de nós lo que realmente debemos ser. o que realmente nós temos que ser. No apenas asistentes de iglesia. Não apenas um assistente da No igreja. apenas oidores de predicación. Não apenas ouvidores de pregação. Sino verdaderos hijos e hijas de Dios. Senão verdadeiros filhos e filhas de Deus. Que puedan levantarse en el poder de Dios. Que possamos nos levantar no poder de Deus. Y conquistar al ejército enemigo. E conquistar o exército Y inimigo. vencer cada batalla. E vencer cada batalha. Tú puedes hacerlo, mi Você hermano. pode fazer, meu Tú irmão. puedes hacerlo, mi Tu hermano. pode fazer, meu Tú eres irmão. más que vencedor. Tu é mais que vencedor. No permitas que el diablo te engañe. Não permita que o diabo te No engane. te permitas Não te permitas que el diablo te diga lo contrario. que o diabo diga o contrário Tú para puedes você. alcanzar tu bendición en esta noche. Tú puedes alcanzar tu bendición. Tu en podes alcançar a tua bênção nessa esta noche. noite. Coloquémonos de pie. Vamos ficar de pé. Y vamos a hacer una breve oración. E vamos fazer uma breve oração. Usted simplemente háblelo. Você simplesmente fale a Ele. Eso que usted necesita. Isso que você necessita. Simplemente hable la palabra. Simplesmente fale a Y palavra. haga como Moisés. E faça como Moisés. Y al siguiente día, E no seguinte dia, vuelva a decirlo. volte a dizer. Y vuelva a E decirlo. volte a dizer. Y vuelva a decirlo. E volte a dizer. Y vuelva a decirlo. E volte a dizer. Hasta que acontezca. Até que aconteça. Hasta que acontezca. Até que aconteça. Querido Señor, Querido Senhor, te damos gracias en esta noche nós te agradecemos nesta noite. por tu palabra, mi Dios. Por tua palavra, meu Deus. Porque tú nos has enviado este mensaje Porque tu tens nos enviado esta mensagem. que ha abierto nuestros ojos Que tem aberto os nossos olhos. a lo que nosotros somos, Ao que nós somos. a lo que representamos Ao que nós representamos. aquí sobre la tierra. Aqui Señor. sobre a terra. Nosotros te representamos a ti, Señor. Nós representamos a Ti, Senhor. Y si alguna vez E se alguma vez tú has de ser visto por los o hombres, Senhor há de ser visto pelos homens, tendrá que ser a través de tem que nosotros. ser através de nós. Por eso, Señor, Por isso, Senhor, ven a nosotros en esta noche. venha a nós nesta noite. Ten misericordia de nosotros. Tem Señor. misericórdia de nós. Perdona nuestros pecados. Perdoa os nossos pecados. Perdona nuestras negligencias. Perdoa as nossas negligências. Recíbenos en tu presencia, Nos Señor. recebe em Tua presença, Senhor. Limpia nuestros corazones Limpa os nossos corações de todo pensamiento impuro, de todo pensamento impuro, de toda raíz de amargura, de toda raiz de de amargura, todo enojo, de toda raíz de amargura, enojo, toda raiz de amargura, de toda falta de perdón. de toda falta de perdão. Límpianos, Señor, Nos limpa, Senhor, para que entonces tu poder para que então Teu poder pueda fluir a través de nosotros possa fluir através de nós y podamos ver a ese Dios e sobrenatural, possamos ver esse Deus sobrenatural. como un día dijo Gedeón: Como dia Gideão disse: si Dios está con nosotros, se Deus está conosco, ¿dónde están sus maravillas? aonde estão Suas maravilhas? Sana al enfermo en esta noche, Señor. Cura o doente nessa noite, Senhor. Liberta al oprimido. Liberta o oprimido. Padre, Pai, restaura matrimonios, restaura matrimônios, famílias. alcanza a los hijos que están fuera del redil, Alcança os filhos que estão fora do redil. a nuestros seres queridos Aos nossos seres queridos que están fuera del redil. que estão fora do redil. Alcánzalos, Señor. Alcança, Alcánzalos, Señor. alcança, Senhor. En el nombre santo
no nome santo, precioso y maravilloso precioso e maravilhoso de nuestro Señor Jesucristo. do nosso Senhor Jesus Cristo. Amén, Señor. Amém. Amén. Que el Señor le bendiga. Que Deus te abençoe.